Logo depois eu fiz uma exposição que eram trabalhos muito grandes, de 3 metros, 2 e pouco por 3 e tal. E eu comecei a sentir uma necessidade de experimentar mais algumas soluções pictóricas por conta dos mediums, dos materiais que estavam entrando no meu pensamento, no meu cotidiano, por conta lá da Jolys. E aí me veio uma ideia assim de fazer pequeno, sabe? Para poder ser rápido, para testar soluções. No começo foi muito difícil, assim, os primeiros 3, 4 meses de trabalho, porque era difícil se relacionar com esse novo pensamento para mim. Mas aí, cada vez mais foi ficando forte uma conexão dessas pinturas com os desenhos em papel, em A4, que é algo que eu comecei a fazer em 2014. Em 2014 eu fui para a Serra da Capivara e vi aqueles desenhos nas pedras, e são grafismos muito simples, né? E ao mesmo tempo que são muito simples, eles são muito carregados de sentido, né? É anterior ao sentido da arte, porque ele não era feito para ser uma obra de arte, um trabalho autoral. Ele era feito para organizar o imaginário de um grupo, organizar a caça, a fertilidade, rituais de coragem. Então eram coisas muito elementares, assim, que era uma marca humana na parede que tinha toda essa construção, essa fábula. E eu comecei a fazer os desenhos em papel muito pensando nisso, sabe? De um jeito também de ter um movimento mais fluido, de ter um gesto mais afirmativo e talvez mais lírico, assim, né? E essa primeira série de desenhos que eu fiz, eu chamei eles de Pequenas Alegrias, porque tinha esse sentido ali, sabe? Desse embate mais leve, menos sisudo. Eu fui entendendo que essa ideia do desenho guiava um pouco tudo. A variação das formas, a variação da materialidade, do fosco, dessa simplicidade. Eu vejo dentro desse conjunto coisas de paisagens, sol, nuvem, pasto, uma linha do horizonte. E é uma paisagem que ela se mistura com as qualidades do material, então meio que não figura muito, parece que o material aparece mais junto. Então eu gosto também dessa ambiguidade, assim, sabe? Toda a minha trajetória de pintura, que é um grau de apreço ao material, como é que ele encosta nas coisas, o que brilha, sabe? O que chupa a luz, o que fica fosco, né? Então, todas as telas têm superfície preparada de determinado jeito para ela receber, absorver a tinta de tal jeito, para não marcar tanto o tecido, ele não competir com o que a pincelada, o que você bota nele. Então, tem um universo um pouco de delicadeza, de cuidado, de carinho, de afeto pelos materiais, assim. A Jolys começou como uma extensão do ateliê, querer buscar cor. Fui criar a Jolys com uma necessidade do ateliê e aí depois o negócio se inverteu. Antes era daqui para lá, aí agora é de lá para cá, sabe? Ela começou a trazer muitas outras soluções que não eram o que eu buscava. Essas questões das terras naturais, as transparências, o uso de gels e mediums, um conhecimento sobre a cor que também começou a afetar muito o modo como eu via as cores. Fiquei trabalhando durante uns 4 meses só na Jolys. Quando eu voltei para pintar, eu não conseguia misturar as cores. Demorei 7 meses para fazer uma pintura, porque eu só queria usar as cores puras. Porque eu estava descobrindo as características delas, os nomes, a história, quando elas foram criadas, em qual contexto histórico, econômico, comercial. Eu tinha muito medo. Será que se a gente conhecer muito a coisa, ela perde o mistério, o poder de desejo, a magia, sei lá? E você vai introjetando essas coisas dentro da sua intuição. A sua intuição começa a ser formada por essa construção racional. Muda que você... Eu tenho necessidade de pintar, de investigar essa relação, criar sentido, formular sentido, criar junções. Pintar, o ato de produzir uma exposição, ele é um ato de inventar uma coisa para eu pensar, elaborar, para eu refletir, dar sentido. Consigo fazer uma coisa que eu tenho um sentido todo pronto.